Olá pessoal, tudo bom? Sou o Harry, formado em turismo, então eu vou falar de lugares turísticos para irem ainda nessa vida. Lógico, né? Não dá para depois de você falecer, enfim, vocês entenderam. Estamos entrando, né, no pique de carnaval, esquindolelê, e hoje irei falar de um lugar que, assim podemos dizer, tem muita liberdade. Hoje conto para vocês sobre Amsterdã, na Holanda. E antes do vídeo, né, aquela mensagem que eu sempre deixo para vocês, estou começando o canal agora, não tenho nem 100 inscritos, então por favor me dá aquela força, clica aqui no sininho, clica aqui em se inscrever, clica aqui no sininho, para não perder nenhum vídeo nosso que vai pro ar 2 vezes por semana, toda terça e sexta, combinado? E é isso aí. História. Amsterdã é a capital e a cidade mais populosa dos Países Baixos, né? Amsterdã, afinal de contas, é a capital da Holanda. Surgiu de um pequeno povoado de pescadores, lá por volta do século XII, que construiu um dique sobre o rio Amstel. Esse nome é familiar? Pois é, dando assim origem ao nome Amsterdã, tá? Mas Amstel também, para quem é fã de cerveja, e tem a ver com a cidade. No século, né, então 16... Não, peraí. Aqui o negócio é X, V, aí... No século 17, Amsterdã viveu então o auge como um dos principais portos e centros financeiros do mundo, graças ao seu comércio inovador e à sua participação nas companhias das Índias Orientais e Ocidentais. Nessa época, a cidade também se tornou um polo cultural, né? Abrigou diversos artistas e intelectuais, como Rembrandt, Spinoza e Descartes, né? Artistas e intelectuais, tá? Vocês vão entender que tem muita coisa realmente artísticas como filósofos. Isso também foi importante. Bom, como todos sabem, a Europa não foi um lugar calminho, né? Foi um lugar bem conflitante. Então, diversas guerras, crises, invasões. Aí a Amsterdã, ela realmente se recuperou no século XX, tá? Então, a Amsterdã que nós conhecemos hoje, ela é bem recente, tá? E aí ela expandiu seus bairros e subúrbios e se consolidou como uma cidade global alfa, né? E, lógico, a economia ela é bem diversificada e a população ela é que nem nós aqui brasileiros, né? É multicultural. Tem um pouquinho de todo canto do mundo lá. E cuidados! Ó, gente, como eu te falei, Amsterdã é a cidade da liberdade. Então, assim, não é porque lá é a cidade da liberdade que você precisa, né? Você faz tudo o que você quiser. Seja ciente das leis, tá? E principalmente, né? Eu vou falar aqui as palavras para não ser censurado pelo YouTube, né? Dorgas, serviços de primas profissionais e comportamento público. O que eu quero dizer, tá? O uso, né, dos medicamentos lúdicos ele é tolerado em locais específicos, mas tem regras, tá? E elas precisam ser seguidas. Nada pior do que ficar preso em um outro país, tá? E você vai achar que o consulado vai te salvar, não vai. Então não vai achando que lá é oba-oba, tá? O lugar certo para você fazer essas coisinhas. E não é no meio da rua. Amsterdã é conhecida como a cidade das bicicletas, tá? Então esteja atento às ciclovias. Toma cuidado para não ser atropelado por uma bicicleta lá. Vai ser mais comum do que você imagina. E evita caminhar na ciclovia, né? Aqui no Brasil a gente não liga muito quando vê uma ciclovia. Quase não tem bicicleta mesmo. Mas lá é diferente. Lá, assim, como eu já falei, é um outro país. Então, se você vai lá para se divertir, principalmente no item que eu falei agora há pouco, esteja ciente dos números emergenciais, da localização dos hospitais mais próximos, que você nunca se sabe, né? Então,
A dica aqui de ouro, o número de emergência da Europa é 112, 112. Então, caso vocês tenham uma emergência, vocês vão ligar para esse número e vocês vão ser atendidos. Lembrando que lá na Europa não tem SUS, tá? Então, tenha um bom seguro de viagem e uma boa cobertura, de preferência de 50 mil euros para mais de cobertura, tá? E se você não tiver amigo, esteja preparado e espero que tenha um bom cartão de crédito. Mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, não. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, ó, comenta lá embaixo. Se vocês querem que eu fale mais sobre, tá bom? E o que tem de legal, tá? Gente, Amsterdã tem canais, né? Ela parece, ela lembra ali uma Veneza. Então, os passeios de barcos pelos canais são uma ótima maneira de vocês conhecerem a cidade. Como eu te falei, né? Como falei para vocês, vão visitar alguns museus famosos, né, que vão falar desses artistas, desses intelectuais. Nós temos o Rijksmuseum, tem o Museu Van Gogh e o Anne Frank House. Detalhe para o Anne Frank House, eu acho muito bom vocês irem visitar justamente esse último museu. Descubra a famosa história da cerveja Heineken e uma visita à Heineken Experience, onde os visitantes podem aprender sobre o processo de fabricação e desfrutar e degustar a cerveja. Gente, pensa assim, a Heineken nasceu lá em Amsterdã, tá? Como eu te falei, a Heineken é uma cerveja que ela precisou competir com tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Com medicamentos, com as primas. Ela precisava ser uma cerveja muito boa, né? E lá tem várias cervejarias artesanais. A Amistel também nasceu lá, né? Pelo próprio nome. Não sei quem é fã de cerveja já associou. Então vocês também podem passar por uma cervejaria artesanal e provar uma cerveja de lá. Vale muito a pena, tá? Por causa da cerveja também, né? Então a culinária holandesa ela também é diversificada. Não vai para lá e deixar de provar panquecas holandesas. Tem o arenque cru e o stroopwafels. Gente, eu não vou dar muitos detalhes. Só provem. Como eu falei, né? Tem cervejarias e cafés. Os cafés são os lugares para vocês poderem utilizarem esses medicamentos lúdicos. Então, logicamente, vai para lá. Não, você tá lá, aproveite. Com moderação, tá? E você pode também, ali em Veneza, aproveitar uma arquitetura de umas casas únicas, tá? Que elas são inclinadas. As casas são inclinadas, é legal, então vai lá conferir isso aí. O bairro Jordan é particularmente charmoso por essas casas inclinadas. E curiosidades. Amsterdã tem mais bicicletas do que habitantes. A cidade é considerada uma das mais amigáveis para os ciclistas. Tem mais de 400 quilômetros de ciclovias e milhares de bicicletas de diversos tipos e tamanhos disponíveis para vocês alugarem. Amsterdã possui mais de 1.200 pontes. Mais do que Veneza, tá? Veneza tem bastante ponte também, mas lá tem mais, tem 1.200. Então essas pontes elas conectam as ilhazinhas formadas pelos canais, tá? Como eu te falei, casa de Anne Frank foi onde Anne Frank se escondeu durante a Segunda Guerra Mundial e tem diversos milhões de visitantes anualmente. O Diário de Anne Frank é um dos livros mais traduzidos do mundo, que conta justamente essa experiência, que vai falar justamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu estou trazendo aqui para o vídeo porque eu, como também tenho uma formação em história, eu acho muito importante nós não esquecermos, nós precisamos lembrar o como isso foi marcante para a humanidade. Não vamos cometer o mesmo erro, então se informe sobre a Segunda Guerra Mundial. Veja como realmente foi, para que esse erro não se repita novamente. Tá bom? A Holanda é conhecida por sua longa tradição, tem uma de liberdade de expressão. Então,
A primeira imprensa livre do mundo foi estabelecida em Amsterdã em 1618, ou seja, o primeiro jornal basicamente nasceu em Amsterdã. Tá? Tem uma casa flutuante lá dedicada exclusivamente para gatos. Ela serve como um abrigo para gatos de rua, o que eu acho muito legal, né? Obrigado, holandeses, pela ideia. Quem sabe a gente pode usar isso aqui no Brasil, né? Lá existe o Dia do Rei. Ele é celebrado exatamente 27 de abril. Lembra que eu falei de carnaval? Aqui está o porquê. O Dia do Rei, né, é uma das festas mais animadas em Amsterdã. As ruas ficam cheias de pessoas vestindo laranja. Sim, porque laranja é a cor da realeza da Holanda. E participa então das festividades, que é muito legal. Ó, para quem gosta de futebol, tá explicado porque os uniformes dos holandeses são laranjas. E para quem é mais gosta de cinema, tá explicado o nome daquele filme cult, muito famoso, chamado Laranja Mecânica. Para quem é fã de cinema, é muito bacana você conferir esse filme, Laranja Mecânica. Mas fica ciente que é um filme cult, aqueles filmes longos, que tem muito diálogo. Mas ele é uma referência até hoje para o cinema, tá? Então já fica uma dica aí para vocês do que assistir no final de semana. Laranja Mecânica, assista esse filme. Amsterdã tem o primeiro museu dedicado a cannabis. Lógico, né? Eu não posso esquecer da nossa amiga, né? O Hart Marihuana Hemp Museum foi fundado em 1985 e conta a história e a cultura da planta mais polêmica do mundo. Entre nós, lá também tem uma estufa para você poder degustar, tá? E valores do passeio. Então, começando sempre pelas refeições, né? Eu sempre falo pelas refeições quando eu falo do tema valores. Lá é relativamente barato. Você pode encontrar diversas comidas de rua a partir de 5 euros. Meu, gente, 5 euros. Tá, 5 euros convertidos para o real, ele é caro, mas isso aqui, gente, lá vocês recebem euros. Imagine, por exemplo, se você fosse para qualquer lugar aqui no Brasil e comesse por 5 reais na rua. Eu moro aqui em São Paulo, então, por exemplo, se eu for andar na rua, eu não acho mais nada por 5 reais. Até um pastel de feira hoje em dia tá mais do que 10 reais. Juro para vocês. Então, 5 euros tá um bom preço para qualquer comida de rua lá. E lógico, né, se você quer pratos mais requintados, né, mais sofisticados, nos restaurantes os pratos ficam de 50 euros para cima. Eu vou falar aqui sobre os custos de entrada para os museus, tá? Mas eles mudam bastante. Mudam bastante, mas o que eu quero dizer também é que não foge muito do valor que eu vou te dizer, tá? Por exemplo, o Rijksmuseum, cerca de 20 euros por pessoa. O Museu Van Gogh também é o mesmo valor. A Casa de Anne Frank é mais barato, já é uns 12,50 euros por pessoa, tá? E é isso aí. Então, se você parar para pensar, separa aí uns 30 euros, dá para você fazer bastante passeios tranquilamente, dá para você se alimentar bem com 30 euros por refeição, por pessoa e curtir bastante coisa, tá? E basicamente é o que você vai gastar, uma média, vai? 30 euros, tudo que você for fazer lá. Então, olha, dá pra aproveitar bastante. Amsterdã tem muita coisa para fazer. Então, já emendando nisso, pacotes para Holanda ficam a partir de uns 800 euros por pessoa, tá? Para uns 7 dias. Tendo a passagem aérea e hospedagem. 800 euros, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, o euro ele é um pouco mais forte que o dólar, tá? Ele é sempre um real, às vezes R$ 1,50, até 2 a mais do que o dólar. Então, se o dólar tá R$ 1, 5 dólares, o euro vai ficar mais ou menos ali em 6, quase 7 reais, tá? Então, traduzindo para real, vai ficar chutando por cima uns 4 mil reais por pessoa, uns 7 dias. Logicamente, depende da temporada, da qualidade do hotel, dos serviços, o preço. Então, né, se vocês querem algo de mais qualidade, vocês querem passar mais tempo, vocês querem serviços inclusos no seu pacote, vai passar aí de uns 1.500 euros facilmente, tá? Sejam cientes disso. E por hoje é só, pessoal.
Se chegou até aqui, eu entendo que você gostou, o YouTube entende que você gostou, todas as redes sociais entendem que você gostou, então conto com a sua força, tá? Me dá um clique no curtir, compartilha, né? Às vezes alguém quer só por conhecimento, ou alguém que está planejando em viajar para a Europa, tá aí uma boa sugestão, né? Piadas à parte, é muito legal, vai para lá. Coloca nos comentários qual parte você mais gostou do que eu falei do vídeo. Se quer que eu fale mais sobre algum assunto, coloca lá no comentário também. Me dá dicas do que vocês gostam, me dá dicas, me falem. Eu quero ouvir de vocês, eu quero ler de vocês nos comentários qual o lugar que vocês querem saber, quais os lugares que vocês mais gostam de ir, tá bom? Para eu também ficar fazendo os meus próximos vídeos. E boa viagem! Aí. Aí chega aqui e não tá gravando, já pensou? Nossa, eu vou ficar muito puto.